Qualquer teologia que diminua o papel central da substituição e da morte de Jesus em nosso lugar, recebendo em si a mesma penalidade pelos pecados, é uma falsa teologia. Você concorda com essa afirmação? Quem foi Barrabás? E quem seria Barrabás hoje no lugar de Jesus? O que a história de José de Arimateia nos ensina sobre julgar pelas aparências? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Seja bem-vindo à série O Evangelho de Marcos. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Estudo Adicional. Marcos capítulo 15 apresenta 3 cenas principais relacionadas ao julgamento de Jesus, a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Esses eventos nos oferecem a compreensão sobre a natureza do reino de Deus. Primeiro, Marcos examina o papel que o Sinédrio desempenhou na condenação de Jesus. Nesses eventos, os sacerdotes e outros líderes judaicos são apresentados como antagonistas. Em seguida, Marcos dedica espaço considerável de sua narrativa para descrever o papel de Pôncio Pilatos na condenação e julgamento de Jesus. Por fim, o Evangelho narra as ações de José de Arimateia, que depositou o corpo de Jesus no túmulo que era lhe destinado. O estudo desta semana que passou foi dividido em pelo menos 3 sessões. Primeiro, o Sinédrio e a condenação de Jesus. Nessa sessão foi analisada a atitude do Sinédrio e do sumo sacerdote em relação a Jesus antes de sua crucifixão. Segundo, a aprovação da autoridade romana na condenação de Jesus. Nessa sessão, exploramos o papel de Pôncio Pilatos no julgamento de Jesus. E terceiro, José de Arimateia e o reino de Deus. Marcos destaca brevemente as ações de José de Arimateia após da morte de Jesus e o seu sepultamento. Quando Jesus foi crucificado, os sacerdotes, junto com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Se é o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos. Marcos 15, 31 e 32. É irônico que quando Jesus estava morrendo na cruz, os sacerdotes fora de si tenham declarado que aquele que estava na cruz era o Messias, rei de Israel. Embora Jesus seja mencionado como rei diversas vezes em Marcos capítulo 14, Pilatos é quem enuncia essa verdade com mais clareza. Mas mesmo os líderes da nação israelita o confirmaram como Messias e rei de Israel, embora em atitude de zombaria. Eles não sabiam que com a morte de Jesus, a necessidade de realizar sacrifícios no santuário terrestres estava prestes a cessar. Marcos 15, 37 diz: Jesus, dando um forte grito, expirou. E no verso seguinte, o Evangelho relata que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Marcos 15, 38. O templo agora estava aberto. Assim, não fazia mais sentido continuar oferecendo sacrifícios de animais, pois o Cordeiro de Deus havia acabado de morrer. Qualquer pessoa que aceitasse o sacrifício de Jesus poderia se tornar então parte do reino de Deus. As fronteiras do seu reino foram então ampliadas e o convite para aderir ao reino de Deus foi estendido a toda a criatura em todos os lugares e em todas as nações. Mesmo sendo julgado injustamente, condenado à morte sem nunca ter praticado um único delito,
Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e te salvar. Que eu e você possamos aceitar a morte expiatória de Jesus em nosso lugar e que possamos nos preparar para um dia podermos viver com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe!